Boa noite, renovação carismática de Nova Iguaçu. Que alegria nos encontrar mais uma vez aqui juntos. Somos um só coração. E o Senhor nos reúne, nos chama a trilhar os caminhos do servo no coração de Deus. Quero dar boa noite a cada um dos nossos irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, seja no Facebook, seja no YouTube, que você possa, já colocando o seu nome, já colocando o seu grupo de oração, e que possamos nos unir numa grande corrente, fazendo com que a graça de Deus possa ser manifestada. Ele que nos chama a essa formação, Ele que nos chama a estarmos unidos. E hoje estaremos com nossos irmãos João e Joelson, que trarão para nós a mensagem dos ministérios, a mensagem dos carismas, para que possamos, assim, nos aprofundar do ensinamento do Senhor e, assim, cada vez mais, possamos estar fortalecidos pela graça de Deus, pela unção do Espírito Santo, e possamos exercer os nossos ministérios com toda a honra que o Senhor merece, com toda a alegria que o Senhor merece, com toda a determinação que o Senhor merece. Então, meus irmãos, estamos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E que possamos já cantando, vai cantando comigo. Eu quero estar nas tuas mãos, ó Pai. Eu quero depender inteiramente de ti. O servo de Deus, ele é assim, ele é dependente do Senhor. Então que possamos cantando, entregando essa noite de formação, entregando tudo que o Senhor reservou para nós nesta noite. Quero estar nas tuas mãos, ó Pai. Quero depender de ti, eu quero estar nas tuas mãos, ó Pai. Quero depender de ti, quero louvar o Espírito. Quero depender de ti, quero louvar o Espírito. Quero depender de ti, eu quero estar nas tuas mãos, ó Pai. Quero depender de ti, eu quero estar nas tuas mãos, ó Pai. Quero depender de ti, quero cantar no Espírito. Quero depender de ti, quero cantar no Espírito. Quero depender de ti, eu quero estar nas tuas mãos, ó Pai. Quero depender de ti, eu quero estar nas tuas mãos, ó Pai. Quero depender de ti, quero formar o Espírito. Quero depender de ti, quero formar o Espírito. Quero depender de ti, eu quero estar nas tuas mãos, ó Pai. Quero depender de ti, quero estar nas tuas mãos, ó Pai. Quero depender de ti, quero aprender o Espírito. Quero depender de ti, quero aprender o Espírito. Quero depender de ti. Então, quero convidar você, meu irmão, minha irmã, que você possa levantar as suas mãos aí no lugar que você esteja e você possa já entregar totalmente essa noite ao Senhor. Senhor, te entregamos essa noite porque somos inteiramente teus. Queremos depender inteiramente de ti e queremos estar em vosso coração, Senhor, como teus servos, como teus filhos, como instrumento em tuas mãos. Toma, Senhor, essa noite de formação, nos reúne e nos permite estar aqui como irmãos, num só coração, e poder aprender as tuas maravilhas, para poder conhecer, Senhor, os teus mistérios, para nos aprofundar em teu Espírito. Por isso, Senhor,
faça-nos mergulhar o mais profundo, faça-nos, Senhor, mergulhar inteiramente em Tua graça, na unção do Teu Espírito, Senhor. Queremos aprender em Ti, queremos nos formar em Ti, queremos conhecer em Ti, queremos nos aprofundar, Senhor, e ser os Teus servos queridos, os Teus servos eleitos, aqueles que proclamam a Tua palavra e manifestam o Teu amor como testemunhas vivas, como testemunhas atuantes da Tua graça, dos Teus sinais no meio do mundo, Senhor. Não somos do mundo, somos Teus, e em Ti queremos estar, Senhor. Por isso aqui estamos, para sermos Teus, para sermos dependentes de Ti, para estarmos unidos a Ti, Senhor. Aqui estamos, Senhor. Queremos nos entregar e fazer dessa noite uma noite inteiramente de bênçãos em Tua presença, porque cremos, Senhor, onde 2 ou mais estão reunidos, Tu estás presente. Onde estás, Senhor, a graça se estabelece. E onde se encontra, Senhor, o Teu Espírito se manifesta e move os nossos corações. Por isso, Senhor, vem mover os nossos corações nessa noite. E já entregando essa noite, clamamos o Espírito Santo. Ó Santo Espírito de Deus, queremos sim nessa noite nos aprofundar em Teu ministério, em Teu carisma, nos Teus dons. Queremos entender melhor o que Tens reservado para nós. Queremos nos aprofundar, ó Espírito de Deus, para sermos inteiramente obra Tua, sendo reflexo, sendo anúncio, sendo espelho e manifestação do poder de Deus, para que o nome do Senhor seja conhecido, para que a palavra do Senhor seja proclamada, para que o mundo conheça as maravilhas e, crendo, possam se converter e voltar o seu olhar para o Senhor. Ó Espírito de Deus, vem em nosso auxílio. Ó Espírito de Deus, vem em nosso socorro. Ó Espírito de Deus, venha sobre nós. Aqui estamos. Somos Teus servos, somos instrumento Teu. Por isso, aqui nos colocamos, nos despojamos, ó Espírito de Deus. Esse momento é Teu, essa hora te pertence. Aqui somos entregues e nos colocamos inteiramente sobre a ação da Tua graça, ó Espírito de Deus. Manifesta o Teu mover, manifesta o Teu querer, manifesta a Tua obra, ó Espírito de Deus, que sejamos preenchidos por completo, para que possamos transbordar os nossos odres e, transbordando, possamos sim regar a terra, possamos sim ser sal e luz, salgar e iluminar em Tua graça, sobre a Tua ação, sobre a ação e sobre a manifestação dos Teus dons e dos Teus carismas. Ó Espírito de Deus, vem sobre nós. Ó Espírito de Deus, vem em nosso auxílio. Ó Espírito de Deus, somos Teus. Quero louvar o Espírito, quero depender de Ti, quero louvar o Espírito, quero depender de Ti. Quero aprender, meu irmão, cante. Quero aprender no Espírito, quero depender de Ti, quero aprender no Espírito, quero depender de Ti. Cante assim: quero me inundar no Espírito,
quero depender de ti, quero me inundar no Espírito, quero depender de ti. E vai clamando, vem, Espírito de Deus. Vem, ó Espírito de Deus. Vem, Santo Espírito de Deus. Inunda o nosso ser. Preenche o nosso ser. Somos teus, ó Espírito. Em Espírito, em Espírito, em Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Quero me inundar no Espírito, quero depender de ti, quero me inundar no Espírito, quero depender de ti. Glórias e louvores a ti, Senhor. Glórias e louvores a ti, Senhor. Glórias e louvores a ti, Senhor. Amém. Meu irmão e minha irmã, eu quero convidar agora o nosso irmão Joelson, o nosso irmão João Batista, para que possam estar aqui conosco. Perdão pela minha má educação, eu não me apresentei no início, mas eu já estive aqui, mas se você está pela primeira vez aqui conosco, meu nome é Ivanderson, eu pertenço ao grupo de oração Nossa Senhora Aparecida, aqui em Mesquita, na paróquia São José Operário. É uma alegria estarmos juntos como irmãos, principalmente com esses irmãos, Joelson, esse irmão, nosso irmão João. É bênção de Deus estar com vocês. Eu deixo a palavra agora com vocês, esse momento de formação, para que vocês possam conduzir. Fique com Deus, meu irmão. Com Deus, meu irmão. Muito obrigado, Ivanderson. Muito obrigado, meu irmão. Que alegria nós estarmos unidos e reunidos. Que alegria nós estarmos unidos e reunidos nessa noite toda especial da graça de Deus. Eu quero fazer uma saudação aqui, antes de me apresentar, a todos os grupos de oração da nossa diocese, a cada coordenador de grupo de oração, cada coordenador de regional, cada servo, cada irmão e irmã que nesse tempo de pandemia está perseverando na fé. Louvado seja Deus pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Uma grande saudação também para o nosso assessor diocesano, o padre Ricardo Nunes, que nos acompanha, que nos orienta, que nos direciona. Boa noite, João. Deus te abençoe. Boa noite, Joelson. Boa noite, Ivanderson. Boa noite a todos os irmãos, de grupo de oração, todos os coordenadores. Boa noite também à nossa coordenadora diocesana Adriana. Enfim, todos aqueles que nos acompanham nesta noite. É uma alegria no coração estar reunido junto com vocês nesta noite para louvor e honra e glória do nosso Deus. Maravilha. Também quero me apresentar, me chamo Joelson, para quem ainda não conhece, faço parte da paróquia São Sebastião, a comunidade matriz, aqui no Regional 8, em Nilópolis.
participo do grupo de oração Nova Esperança. Nos reunimos a cada terça-feira às 19h30. Então, tem 2 semanas que meu grupo de oração está acontecendo online. Então, é uma alegria enorme, uma saudação para os irmãos do meu grupo de oração, coordenador do meu grupo, Marcos. João, quando o Ivanderson estava orando, o Senhor colocou no meu coração uma palavra de profecia que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. No momento da oração, o Senhor falou assim: eu sou a vossa paz. Não tenham medo, pois eu estou cuidando de vós. Eu vos amo muito. A palavra para nós essa noite de acho que o João. Opa! Então, irmãos, nessa noite, Sim. Nós vamos falar sobre os ministérios que são diversos, mas um Sim. só é o Senhor. Não é os ministérios que são diversos, mas um só é o Senhor. Quero convidar você já a abrir o teu coração para tudo aquilo que nós vamos partilhar, para tudo aquilo que nós vamos viver da parte do Senhor nessa noite toda especial da graça de Deus. Você já pode também abrir aí a palavra de Deus na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, não é? Sim. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Perfeitamente. Essa é a palavra que vai nortear essa noite de partilha, essa noite de ensino, não é? Isso mesmo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 em diante. E nos diz assim, Joel, só vou pedir a oportunidade para justamente fazer essa leitura. E nos diz assim, na palavra de Paulo, à comunidade de Coríntios, capítulo 12, versículo do 4 adiante. A palavra nos diz assim: há diversidade de dons, mas um só é o Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada é dado a manifestação do Espírito para proveito comum. Então vamos parar por aqui. Como é rica esta palavra, né? Como vem nortear justamente tudo o que vai ser falado nesta noite ao meu coração, ao coração do Joelson, ao coração do Ivandos, ao seu coração, meu irmão. Nós que caminhamos no grupo de oração, nós que estamos aí a serviço, essa palavra justamente é o nosso norte, para que onde nós devemos cair e como devemos caminhar. Então, poderemos justamente nos apanhar dentro dessa própria palavra, que nos estabelece de maneira muito apropriada dos ensinamentos de Paulo a essa comunidade e hoje a cada um de nós. E nós vamos utilizar alguns documentos da igreja também para nos ajudar nessa formação de hoje, como o documento 62, documento de Aparecida, o Catecismo da Igreja Católica, até mesmo algumas apostilas de formação da Renovação Carismática Católica, que vai nos ajudar a compreender o que é um ministério. O que é um ministério? E nós poderíamos até começar com esta pergunta: o que é um ministério? Porque muitas das vezes, e há um tempo atrás, houve até algumas confusões, algumas faltas de entendimento, o que é ministério, o que é serviço, o que é carisma. Isso foi ocorrendo e trouxe algumas dificuldades
para a renovação, assim também para a igreja. Hoje nós vamos tentar de maneira, assim, é claro, resumida, porque o tempo também é pouco, mas tentar ajudar você, meu irmão, justamente compreender o que é um ministério. Então, voltando àquela pergunta que eu disse, para início, o que é um ministério? E pegando o documento 62, que nos dá justamente assim, um apanhado muito bom, muito sólido, nos explicando o que é um ministério. E começa justamente dizendo assim: é uma organização de atividades evangelizadoras que configuram um conjunto amplo de funções que se funde ao amor e em outro carisma. O ministério é um conjunto amplo de funções que se funde ao amor e a outros carismas. É algo profundo para cada um de nós. Então temos que entender justamente isso. O que é um ministério? É algo profundo, algo que se configura com funções, com carisma, com serviço, mas justamente infundido no amor. Isso que é o ministério. E para a gente ter de maneira muito clara e conseguir distinguir o que é atividades, o que é serviço, o que é ministério, o próprio documento da CNBB, o documento 62, que saiu por volta do ano de 1998 para 1999, que veio nos ajudar de forma riquíssima a todos nós, vai justamente fazer uma distinção desses três parâmetros: atividades, serviço e ministérios. Então vamos começar pelas atividades, que não é ministério. Diz assim: é a realização de uma função específica ou reações praticadas na realização de um serviço ou de um ministério. Atividade é uma função específica ou uma reação na prática de realizações de um serviço ou de um ministério. A atividade está a serviço do ministério, a serviço do serviço. Que coisa muito bacana, né? No entendimento dos nossos bispos, que vem nos ajudar nessa compreensão. E depois nós temos justamente o segundo parâmetro, que é o serviço, que também não é ministério. E diz assim: o serviço, um sinônimo imperfeito, assemelhando-se a quase um ministério. Serviço é algo que é doado, algo que se faça para o outro ser humano. Se assemelha a um trabalho que se realiza. Serviço é quase um ministério, mas não é um ministério. É algo que é doado para o outro, é um trabalho doado para o outro, que se realiza a serviço do outro. Que bonito, né? Que bonito a riqueza da nossa igreja nos ajudando a compreender e identificar o que é um ministério, o que é serviço, o que é atividades. Isso traz um enriquecimento para nós, porque a própria palavra aqui, que nós lemos lá em Coríntios capítulo 12, justamente nos fala que isso é para se colocar a serviço do bem comum, a serviço do outro, não a serviço nosso, mas a serviço do outro, porque o outro que necessita. E quando Deus suscita em nós um ministério, um carisma, é para que você coloque a serviço do outro. E para nós fecharmos isso, vamos pegar aquilo que também nos fala a respeito do ministério, pegando lá justamente nos primórdios, aquilo que a igreja fala do ministério. E diz assim: ministério
quer seja pela tradição do termo, quer seja por sua aplicação, primeiramente, as funções eclesiais e hierárquicas, em algo mais organizado e mais substancioso. Isso mostra que o ministério abrange muito mais que o serviço e as atividades e o carisma. Na verdade, o ministério abrange todos esses aspectos nele próprio. Então, nós poderemos chegar a uma conclusão de que o ministério é o carisma que, em vista da missão, assume a forma de serviço contínuo, reconhecido pela comunidade e exercido com responsabilidade e com fidelidade. O ministério é isso, primeiramente, reconhecido pela comunidade e deve ser exercido com responsabilidade e com fidelidade a Deus. Como nós iniciarmos cantando, quero estar nas tuas mãos, ó Pai, quero depender de ti. O ministeriado, aquele que exerce o ministério, ele tem que se abandonar na mão de Deus, para que Deus possa agir nele e através dele. Não sou eu que sou dono do ministério, não é você que é dono do ministério, mas é Deus que te agraceia com esse ministério para que nós possamos colocar a serviço do outro, mas com responsabilidade e com fidelidade a Deus. Nós vamos ver também o papel histórico do ministério na igreja e como ele é classificado. A gente se reuniu antes, eu e o Joel oramos juntos e fomos justamente como numa tempestade de ideias, verificando de qual forma nós poderíamos nos ajudar e ajudar a vocês, meus irmãos, para que pudéssemos ter uma compreensão melhor do ministério conjuntamente. Então, nós justamente elaboramos alguns títulos e um é esse: o papel histórico do ministério na igreja e como estão classificados. Então, nós vamos perceber que a partir de Pentecoste, lá de Pentecoste, do batismo no Espírito Santo sobre os apóstolos, a igreja primitiva, nascente ali, se começa a ministerialidade da igreja. Isso é bonito demais para nós. Nós vemos justamente Pedro saindo ali entusiasmado pela ação do Espírito Santo para começar um primeiro ministério de pregação ali da igreja primitiva, com coragem, com intrepidez, com ousadia, anunciando a boa nova, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Louvado e glorificado seja o nosso Deus, porque Ele vem nos capacitar através dos ministérios, através da própria ação do Espírito Santo em cada um de nós. E os ministérios estão classificados dentro da igreja em quatro tipos de ministérios. São eles: ministérios reconhecidos, confirmados, instituídos e ordenados. 4 ministérios que a igreja nos fala. E nós temos justamente aí o ministério reconhecido. Talvez você não vai recordar, ou talvez você já saiba o que é um ministério reconhecido. Vamos adentrar rapidamente, resumindo. É claro, não se adentrar muito na questão teológica, mas de maneira bem sucinta, te informar e passar para você. Ministério reconhecido é um ministério ligado a um serviço significativo na comunidade, mas podem vir a desaparecer. É uma necessidade da comunidade. Então, aquele ministério surge e é reconhecido pela comunidade,
mediante a necessidade da comunidade, mas pode vir a desaparecer mediante não ter mais necessidade daquele ministério. Esse é o ministério reconhecido. Nós temos também o ministério confirmado. Ministério confirmado é aquele que é conferido por um gesto litúrgico, simples ou alguma forma canônica. Exemplo, ministro de Eucaristia é um ministério confirmado, mediante também a necessidade da comunidade. Então você vai percebendo que os ministérios vão surgindo, mas devem ser reconhecidos sempre pela comunidade. Não sou eu que vejo uma necessidade do ministério e eu mesmo apresento ele como um ministério. Não. A comunidade tem que reconhecer como um ministério. E temos o ministério também instituído. Ministério instituído não é ligado a uma consagração sacerdotal, serviço permanente, quando é conferida pela igreja através de um rito litúrgico chamado instituição. Não é um ministério que podemos dizer sacerdotal, não é. É um ministério instituído através de um rito litúrgico, mas é um ministério também que o leigo, assim como eu, como você, pode ser justamente exercer esse ministério. Nós temos também um ministério ordenado. Esse todos já conhecem, que justamente fala dos nossos padres, né, dos nossos sacerdotes, diáconos, enfim, esses são ministérios ordenados. Ministério ordenado é quando é reconhecido e conferido através de um sacramento específico. Exemplo, justamente o presbítero, o padre. Esses são ministério ordenado. Para nós entendermos que nós estamos inseridos, nós leigos, mediante aquilo que a igreja nos proporciona a partir do Vaticano II, é justamente os 3 ministérios, reconhecido, confirmado e instituído. Esses 3, o leigo pode exercer mediante a inspiração de Deus, o Espírito Santo, a necessidade da comunidade e a confirmação da comunidade. E nós podemos justamente ver como a renovação carismática católica, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, vai trazendo pouco a pouco justamente para o seu caminhar, desde o momento da sua, não fundação, né, mas da inspiração do Espírito Santo nesta corrente de graça, como diz o Papa Francisco, quando se iniciou, ao decorrer da história da renovação, a renovação vai se apropriando dessa nomenclatura chamada ministério. E nós vamos aí decorrer justamente a partir do Concílio Vaticano II, onde vai nos falar de uma igreja justamente, não apenas uma igreja clerical, mas uma igreja laical, aonde o leigo tem justamente um acesso e pode ser colocar a serviço da própria igreja em si, a qual ele participa. O documento também, apostolado, não é isso não, eu peguei o documento errado, desculpa. O apostolado dos leigos vai nos falar a respeito disso, como o Vaticano II nos ajudou os leigos a exercer os ministérios dentro das comunidades e dentro da própria renovação carismática católica. Queria utilizar um pouco das palavras do nosso coordenador nacional, o Vinícius, a qual numa formação, a qual até o Joelson, meu irmão, encaminhou para mim, eu agradeço a ele, e ele justamente pegava um pouco daquilo que a igreja apresentava a respeito justamente do ensino dos ministérios.
e trazendo justamente para a nossa realidade, para nos formar e nos deixar mais por dentro daquilo que o Senhor quer realizar em nós e através de nós. E nós vamos ver justamente que lá nos anos 60, após o concílio do Vaticano II, aconteceu também a experiência com aqueles jovens lá na faculdade do QES, né? Não sei pronunciar muito bem, mas aconteceu toda a graça da manifestação do Espírito Santo. Nós vemos aí toda a sintonia do Espírito Santo de Deus acontecendo na igreja. E as coisas vão acontecendo de maneira muito rica, muito profunda. E o Senhor vai inspirando a sua igreja. E mediante justamente a essas necessidades, porque os carismas, como disse a palavra de Paulo, são diversos, mas o Espírito Santo é o mesmo que atua em todos. E foram surgindo justamente dentro da renovação carismática muitos ministérios, né? Ministério de pregação, ministério de intercessão, de coordenação, enfim, todos aqueles ministérios a qual nós já conhecemos. E por isso houve a necessidade. Então, a renovação carismática vai se apropriando dessa nomenclatura, como eu já falei. Mas só que ao correr do tempo da renovação carismática católica, por volta dos anos 92 a 93, começou a ter algumas dificuldades de entendimento a respeito de ministério. Algumas pessoas começaram a achar que ministérios são apenas ministérios ordenados, aqueles que são instituídos pela igreja, como os ministros de comunhão, como também os padres, os diáconos, presbíteros, e já começaram a questionar justamente os ministérios da renovação carismática católica, até mesmo dizendo que a renovação carismática católica estava um pouco se confundindo com a questão dos ministérios. E nesse ano mesmo, suscitou, né, Deus suscita, eu creio nisso, nos nossos bispos, né, na CNBB, um documento 53. Esse documento foi específico, dedicado à renovação carismática católica, esclarecendo alguns pontos para a renovação carismática católica e também para a igreja. E, perante esse documento, foi feito justamente um nome das nomenclaturas. Deixou de ser ministério e tornou-se secretaria. Você lembra disso, né? Secretaria Marcos, Secretaria Pedro, Secretaria Moisés. E a renovação que caminha junto com a igreja, porque a igreja, e na obediência, assume todo o ensinamento dos nossos bispos e todos os ministérios viram secretarias. E passa mais alguns anos, e quando chega por volta do ano de 1998 a 1999, a CNBB, justamente com os nossos bispos, mais uma vez, e creio eu, mais uma vez inspirado pelo Espírito Santo, descreve o documento 62. E esse documento, bem alicerçado lá no Concílio do Vaticano II, vem falar de maneira muito clara para nós a respeito justamente dos ministérios, das suas funções, com embasamento sobre os leigos que podiam ser enviados como ministeriados, ministérios laicos, a serviço da igreja e do mundo. E isso foi justamente a alegria também para nós da renovação carismática católica, porque nós pudemos voltar justamente à nomenclatura de ministério. Aí deixou de ser secretaria, que era algo mais organizada, que remete mais a uma organização, e passamos novamente a ser ministeriados. Então, para nós é uma alegria, e por isso que a renovação carismática católica anda em sintonia com a igreja, porque é igreja, tem a obediência, e por isso hoje estamos aí no mundo inteiro, porque é uma graça de Deus
em nossas vidas, como diz o Papa Francisco, é uma corrente de graça na própria igreja. E isso traz uma alegria para nós muito grande, muito grande. O ministério é a prática reiterada de um carisma. Nós temos que entender isso em nós, que esse carisma que surge em nós, suscitada pelo Espírito Santo, dom do Espírito Santo, e é ele que é fonte de todo o ministério. É ele que é fonte de todos os carismas, é ele que é fonte de todos os dons, de todos os frutos, é o Espírito Santo. E por isso, meu irmão, minha irmã, temos que cada vez mais buscar eu vou tomar posse daquilo que o Senhor colocou no nosso coração de reunião, eu e Joelson, falando da sintonia, e eu vejo isso confirmado lá em Ezequiel 37, que falava justamente da profecia dos ossos secos se unindo. É a sintonia com o Senhor, é a sintonia na responsabilidade, na fidelidade com Ele. Independente se nós estamos vivendo esse tempo de pandemia, mas é necessário estar em sintonia com Ele. Você está em casa, dobra o joelho, faça a sua oração, peça o batismo no Espírito Santo, para que você possa estar sempre alimentando o seu interior com a graça do Espírito Santo. E é isso, meu irmão, minha irmã, eu só quero pegar aqui, rapidamente, o catecismo da Igreja Católica, da nossa igreja, para que eu possa apenas falar algo que a igreja nos fala, e quero passar a palavra para o meu irmão Joelson, que está ali se coçando para partilhar junto conosco, e diz assim, o catecismo para nós, a respeito do carisma, a respeito dos ministérios, do serviço. Lá no parágrafo 910, diz assim, os leigos podem também sentir-se chamados ao vir a ser chamados para colaborar com os próprios pastores no serviço da comunidade eclesial, para o crescimento de uma vida da mesma, exercendo o ministério bem diversificados, segundo a graça e o carisma que o Senhor quiser depositar nele. Palavra da igreja para nós. Nós somos chamados. E se o Senhor depositou no teu coração, meu irmão, minha irmã, um carisma, você tem que exercê-lo com responsabilidade e com fidelidade. Não é, meu irmão Joelson? O que você nos fala justamente? Maravilha, de tudo isso João. Que o Senhor tem nos falado a respeito do ministério. Maravilha esse contexto, né, que você traz para nós, o que é o ministério, o perfil histórico do ministério e a importância e o significado dos ministérios dentro da renovação. Nós vamos partilhar um pouquinho agora, João e demais irmãos, sobre a ministerialidade orgânica, os ministérios que são enviados pelo organismo que o legitimou, no nosso caso, Renovação Carismática Católica, e como exercer o ministério a nós confiado. Essa palavra ministerialidade orgânica é pouco usada, né, no nosso dia a dia, mas é algo que a gente vai perceber que já acontece no nosso meio, ora de maneira mais intensa, ora de maneira mais tímida, mas é muito presente essa expressão que a igreja chama de ministerialidade orgânica. Nas nossas pastorais, isso se chama pastoral de conjunto. Né? E para nós, carismáticos, a gente usa essa expressão. Né? O João falava da importância de nós exercermos o nosso ministério. Portanto, a palavra do Evangelho de São João, no capítulo 15, você pode pegar aí um pouquinho, Evangelho de São João, no capítulo 15, versículos de 1 a 8. Diz assim, olha, o texto bíblico. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará e podará todo o que der fruto, para que produza mais fruto.
vós já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis tampouco dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como o ramo. Ele secará e hão de ajuntá-lo e lançá-lo ao fogo, e queimar-se-á. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, será feito tudo o que pedirdes e quiserdes vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, para que deis muito fruto, e o vosso fruto permaneça, e vos torneis os meus discípulos. Portanto, nós, ministeriados, chamados ao serviço do Senhor, precisamos estar ligados à videira verdadeira. Jesus é a videira verdadeira. Nós somos os ramos, não é que precisamos estar ligados ao tronco, à árvore da vida, que é Jesus Cristo, que é a sua igreja. E essa expressão, ministerialidade orgânica, o que significa para nós, enquanto movimento eclesial? Os ministérios são enviados pelo movimento, no nosso caso, o movimento eclesial da Renovação Carismática Católica, e estão inseridos no movimento. E ele só tem razão de ser se está, olha que coisa interessante, em comunhão com todas as instâncias de coordenação. Portanto, o ministério, ele não se auto-envia. O ministério, ele é enviado pelo movimento, e aí a gente entende movimento, todas as esferas, nacional, estadual, diocesana, regional, paroquial, e ele só tem razão de ser se está em comunhão com as instâncias de coordenação. O que é essa palavra comunhão? É ter um só coração e uma só alma, com todas as instâncias, com todas as ações do nosso movimento. E aí o documento 62, no qual nós estamos nos apoiando para esse ensino, lá no parágrafo 87, vai falar de algo muito interessante, o documento, que fala do ministério presbiteral, não é? Fazendo essa comparação ao ministério sacerdotal ou episcopal, e que a gente pode também trazer para a nossa realidade de ministério enquanto movimento. Né? Lá no número 87, fala assim, olha. O ministério ordenado, numa eclesiologia de totalidade e numa igreja toda ministerial, não detém o monopólio da ministerialidade da igreja. Não é, pode-se dizer, a síntese dos ministérios, mas o ministério da síntese. Olha que coisa interessante. O que isso significa, Joelson? Que o ministério de coordenação, que coordenar é um ministério, portanto é um serviço, não é a síntese dos ministérios, mas é o ministério da síntese. Significa que o ministério de coordenação é um ministério de comunhão. Não é um ministério que centraliza todas as coisas em si só. E aí a gente está dizendo de ministério de coordenação, de grupo de oração, de ministério, de regional, de diocese, de estado, nacional. Portanto, em uma coordenação, irmãos, é necessário sempre delegar funções para não sobrecarregar a si próprio e nem os irmãos na missão. É muito importante que o coordenador ele tenha essa visão
de delegar tarefas, de não controlar tudo. E o Papa Francisco tem uma expressão bonita, não é que ele diz: vocês, Renovação Carismática Católica, não são controladores da graça, mas dispensadores da graça. Em uma coordenação, para que tenha eficácia, é necessário, então, haver essa dimensão da comunhão em todas as instâncias. Não é muito importante que nós caminhemos dessa forma, dessa maneira. A função de um coordenador é ser um ministério da síntese, ou seja, o regente da orquestra, delegando os serviços. A ação dos ministérios devem ser confiadas a irmãos experimentados na fé. Portanto, toda a síntese dos ministérios nos leva a viver a dimensão da comunhão, a dimensão de que nós estamos entrelaçados uns nos outros. Mais à frente nós vamos ver que os nossos ministérios não são autodependentes, eles são interdependentes. Veja, a ação de todo o ministério deve ser confiada a irmãos experimentados na fé. E aqui fica uma observação. O que é isso? Irmãos experimentados na fé. São irmãos que vão dar a vida pela obra, vão dar a vida por causa de Jesus Cristo, que não vão retroceder no caminho, que não vão desistir na metade do caminho, mas vão até o fim. Por isso, no discernimento ministerial, dentro dos nossos núcleos de grupo de oração, dentro dos regionais, dentro da nossa diocese, muita oração e escuta para saber a qual ministério, a qual serviço e a quem confiar, a quem delegar aquela tarefa e aquela função. Para servirem com eficácia, os ministérios ou os ministros precisam estar continuamente aos pés do mestre. Isso lembra a gente que nós precisamos colher de Deus, estabelecendo com ele uma amizade. Portanto, meus irmãos, para que haja eficácia na nossa ação ministerial, é necessário a amizade com Deus, intimidade, comunhão com Deus. Se a gente não faz comunhão com Deus, a gente não consegue levar aquilo que é próprio do nosso ministério, que é a primeira função ministerial, é ser um ministério de comunhão. Comunhão com a instância de coordenação do grupo de oração, comunhão com a instância regional, com a instância diocesana, estadual, nacional, comunhão com Deus. Então, primeira comunhão é comunhão com Deus, que vai nos levar a ter uma unidade na ministerialidade orgânica. Sem amizade com Deus, a gente cuida só do nosso quadrado e esquece que os nossos ministérios dependem um dos outros. Nós somos interdependentes. Eu quero trazer aqui uma frase de São Francisco Xavier, padroeiro das missões, que ele tem uma máxima muito oportuna para esse momento. São Francisco Xavier diz que a missão é o extravasamento da graça recebida aos pés do mestre. Portanto, quanto mais eu fico aos pés do mestre, tanto mais será eficaz a minha ação ministerial. Por isso, vou repetir, a missão é o extravasamento da graça recebida aos pés do mestre. São Francisco Xavier disse isso, não é? Quero já entrar aqui num dado muito importante para nós. João tocou em uma coisa aqui, a gente vai aprofundar um pouquinho agora, sobre os ministérios caminhando em liderança comprometida, ou os ministros caminhando em liderança comprometida. Irmãos, quando a gente exerce
Eu acho que deu algum probleminha lá com o Joelcio na transmissão. Glória a Deus, está tudo. Então, estava falando duas palavrinhas que precisam permanecer na vida de um servo, um ministro de Deus. Primeiro, o papel ministerial dentro do nosso grupo de oração ou da instância que o Senhor nos chama a exercer um apostolado, um ministério, não é? Vinícius traz para nós, não é? No livro Eu Te Constituí Sentinela na Casa de Israel, algo muito importante que também quero trazer aqui para nós em relação a essa liderança comprometida, não é? Vinícius diz assim: aos que foram confiados o pastoreio e o serviço nos grupos de oração, requer-se plena consciência da responsabilidade de exercer uma liderança sadia em favor da comunidade. Liderança sensível às necessidades do povo e à direção do Senhor. Líderes zelosos, comprometidos, retos, servis, homens e mulheres tementes a Deus, que assumem os seus postos com vigor e fervor. A verdadeira liderança, e aqui eu quero parafrasear Vinícius e dizer que a verdadeira liderança não é ser visto, a verdadeira liderança é serviço. Então, irmãos, o verdadeiro líder é aquele que precede os irmãos no serviço, é o servo de todos os servos. Por isso nós somos chamados a servir aos irmãos e não a nos servirmos dos nossos irmãos. Vinícius traz isso aqui no livro para nós. Nesse sentido, todos nós somos chamados a nos doarmos e doarmos a nossa capacidade, a doarmos os nossos talentos, a colocarmos à disposição do Senhor aquilo que Ele nos deu. Eu quero fazer aqui uma comparação. A palavra de Lucas, no capítulo 17, no versículo 10, você pode pegar aí na Lucas, capítulo 17, versículo 10. Diz assim o texto bíblico de São Lucas. Olha, na tradução da Bíblia Ave Maria, fala assim, olha, no versículo 10. Assim também vós, depois de terdes feito tudo o que vos foi ordenado, dizei, somos servos como os quaisquer outros, fizemos o que devíamos fazer. Aí você vai lá no rodapé da sua Bíblia, no versículo 10, na tradução da Ave Maria, e diz assim, quaisquer outros, em voga, significa inúteis. Inúteis. Aí quando você pega o texto, não é, de Lucas 17, da Bíblia Jerusalém, no versículo 10, diz assim, olha, no versículo 10,
Assim também vós, quando tiverdes cumprido todas as ordens, dizei, somos simples servos, fizemos apenas o que devíamos fazer. Irmãos, isso aqui tem uma diferença enorme, porque a Bíblia de Jerusalém fala, somos simples servos, e a Bíblia Ave Maria diz, servos quaisquer outros, ou inúteis. E aí você vai no dicionário e procura o que significa inútil. É quem é desnecessário, sem utilidade, que não serve para nada, que não é capaz de realizar alguma coisa. Eu e você não somos servos inúteis, nós somos simples servos da vinha do Senhor, que Ele chamou como quis, que Ele derramou a graça como quis, em vista de uma tarefa, em vista de uma missão. Portanto, nós devemos trocar, não é? E tirar do nosso coração essa falsa humildade. Ah, eu sou um servo inútil. Não, você é um simples servo. Eu e você somos simples servos do Senhor. Outro aspecto importante para nós retomarmos aqui, enquanto ministerialidade orgânica, não é? É retomar o sonho e a visão de Deus sobre a renovação carismática católica. Vinícius traz isso para nós. Retomar o sonho e a visão de Deus para a RCC. A identidade da renovação carismática, ela é expressada, ela é resgatada na vida pessoal. Necessariamente, se ela é resgatada na nossa vida pessoal, ela será externada nas nossas instâncias de serviço. Por isso é importante, nesse ano de resgate de identidade, nós resgatarmos de maneira pessoal, porque assim a nossa ação ministerial será tanto quão eficaz como na nossa vida pessoal. A missão de todos os ministérios é produzir frutos. Por isso é imperioso retomar, resgatar a intimidade pessoal com o Senhor, as práticas espirituais na nossa vida ordinária, na nossa vida pessoal, resgatar a prática da intimidade com Deus. E aí, meus irmãos, o ministério orgânico, ele é fecundo quando existe em comunhão com essas três ações, que a gente pode trabalhar elas de maneira mais pedagógica. Ela vai ser eficaz quando há comunhão com Deus, quando há comunhão com os outros, ou seja, com os irmãos dos demais ministérios que servem no nosso grupo de oração, intercessão, pregação, música, jovem, criança, coordenação, e com o movimento que o legitimou. Não pode um ministério falar A e a renovação carismática católica que legitima a ação desse ministério falar B. Todos os ministérios devem caminhar em comunhão estrita com o movimento que o legitimou. Se esse ano é o ano do resgate, todos os ministérios, serviços dos nossos grupos regionais, diocese, devem caminhar nessa linha do resgate, o resgate da identidade no jovem, o resgate da identidade na vida das famílias, na fé e política, nas crianças, na coordenação. Isso deve perpassar todos os nossos ministérios. Por quê? Vinícius fala assim, também no livro, que a vida da renovação carismática, ela passa necessariamente pela vida de todos os serviços que existem dentro do nosso movimento. Olha que coisa interessante. Nós tivemos um fórum carismático em 2009, lá na cidade de Lusiânia, em Goiânia, e a ex-presidente do CONCLAT,
Maria Eugênia de Gôngara, ela dizia assim, exortando a renovação carismática: se lutamos tanto para que a igreja se carismatizasse, isso de fato ocorreu. Precisamos cuidar agora da casa, porque talvez tenhamos perdido um pouco de nossa identidade. Temos que cuidar da RCC com uma visão esperançosa. A vida da RCC passa por cada um de nós. Não existem realidades que não possam ser transformadas pelo poder de Deus. Nossos grupos de oração, aonde os ministérios acontecem, podem ressurgir pela pequena brasa, que ainda tem, como lideranças cristãs amadurecidas, precisamos assumir nossos postos e reinflamar a chama. Meus irmãos, assumir os nossos postos é assumir com alto nível de comprometimento. Primeiro, a nossa cadeira cativa no nosso grupo de oração. Segundo, assumir com responsabilidade os nossos ministérios e com comprometimento. Quero trazer aqui 3 pensamentos de São Gregório Magno, que vai ajudar a gente a entender esse ministério de comunhão. São Gregório Magno diz assim: onde existe o amor, se realizam grandes coisas. Os nossos ministérios devem ser exercidos com amor e com comunhão. Outro pensamento de São Gregório Magno: nas construções, uma pedra está agarrada a outra. Se não fosse assim, a construção cairia. Assim deve ser entre nós. Devemos viver unidos, uns aos outros, em família e na sociedade. Os ministérios devem caminhar de mãos dadas. Não existe um ministério mais importante do que o outro, não é? E por fim, São Gregório Magno tem um outro pensamento. O bem de todos torna-se o bem de cada um. E o bem de cada um torna-se o bem de todos na Santa Igreja. Cada um é apoio para os outros. E os outros é apoio para cada um. No grupo de oração, no regional, na diocese. E aí, irmãos, nós entramos em 3 palavras, e a gente já está encerrando, não é? Importantes, que são a complementariedade, a diversidade e a interministerialidade. O que isso significa? A complementariedade dos dons e dos carismas. Nós somos um corpo. Cristo é a cabeça da igreja. E como corpo, nós complementamos o ministério do outro, o dom do outro, o carisma do outro. Por isso, irmãos, todos nós na obra do Senhor temos valor, somos importantes. No teu grupo de oração, no teu regional, no teu núcleo, ninguém deve ficar de lado, ninguém deve ser excluído da vida da comunidade, mas a gente deve chamar o irmão para junto e trabalhar em equipe, e não eu-quipe, mas equipe. E também a diversidade, que aí a gente entra em algo que é muito peculiar. Os ministérios são diversos, mas um é o mesmo Espírito que reparte cada um como lhe apraz. Cada ministeriado tem a sua especificidade. A gente não deve invejar a nada os apóstolos e nem tão quanto o outro irmão, que tem um talento igual ou parecido com o nosso, ou se ele desenvolve um talento que eu não desenvolvo. E aí, irmãos, olha o que a exortação apostólica Christi Fidelis Laice, no capítulo 2, no número 28, traz para nós. Ser membro da igreja nada tira o fato de cada cristão ser um ser único e irrepetível.
antes garante e promove o sentido mais profundo da sua unicidade e irrepetibilidade, enquanto fonte e verdade da riqueza para toda a igreja. Meu irmão, você deve se alegrar com o presente que Deus te deu, um dom. Esse dom exercido muitas vezes se tornou um carisma, e esse carisma exercido reiteradamente se tornou um ministério confirmado pela comunidade, pelo teu grupo de oração, pelo núcleo do teu grupo de oração, pelo teu padre, pela tua coordenação. Se alegre com o talento que Deus te deu nesse tempo, nesse período. E eu quero trazer aqui que o talento do outro deve se tornar um dom, um presente para mim. Eu tenho que me alegrar quando eu vejo o João pregando, ensinando, curando, formando, coordenando, e não trazer um sentimento de orgulho, de inveja, de prepotência, porque o talento do outro se torna um dom para mim. Cada um de nós somos um lindo e importante mosaico na beleza da igreja. Cada um de nós é insubstituível no chamado. Por vezes, erradamente, a gente fala assim: você é substituível. Negativo, meu irmão. Aquilo que você faria, ninguém pode fazer no seu lugar. Sabe por quê? Você é único. Você é insubstituível no chamado de Deus. Para dizer assim para você: se você faltasse na beleza que é a igreja e o teu grupo de oração ia ser muito menos feliz. Porque do jeito que Deus te plantou, do jeito que Ele te escolheu, do jeito que Ele te chamou, Ele te quer servindo. E por fim, a interministerialidade orgânica. É um ministério ajudando o outro na sua missão de desempenhar o seu papel. O ministério de formação com o ministério de pregação, a pregação com a cura e libertação, a cura e libertação com a intercessão, cada um pensando no bem comum e não no seu bem próprio. E aí a gente entra em um aspecto que é bem conhecido nosso, não é? Que são os nossos núcleos, os nossos conselhos. O que é um conselho? Todas as pessoas revestidas da mesma importância que elegem um presidente. Isso é um conselho. Não existe quem é mais ou quem é menos, quem manda mais ou quem manda menos. Todos revestidos da mesma importância que elegem um presidente. Toda a equipe de serviço, conselho, núcleos, ministérios, devem sempre caminhar no consenso ou no senso fidei, no senso dos fiéis. O que é isso? Acolher, promover as orientações que venham de um conselho, seja ele nacional, estadual, diocesano, equipe regional, para garantir a execução de uma moção, para que isso chegue lá na base. Aonde é a base? Os nossos grupos de oração. Por fim, meus irmãos, não temos o direito de excluir os irmãos da base dos direcionamentos que vêm para todos os ministérios. Aquilo que vem pela espinha dorsal, chamada Conselho Nacional, Conselho Estadual, Conselho Diocesano, precisa chegar na íntegra, nos servos do grupo de oração. Ninguém, ou melhor, a ninguém é permitido privar os irmãos de receber as moções e os direcionamentos que vêm da instância maior até chegar a cada um de nós. Conselho Nacional, Conselho Estadual, Conselho Diocesano, é para chegar nos nossos grupos. Para quê? Para que os ministérios caminhem nesse sentido de comunhão, nesse sentido de participação. É muito importante isso
na vida do nosso movimento. Eu quero encerrar essa colocação trazendo aqui uma colocação da exortação apostólica do Papa Francisco, a alegria do Evangelho, não é? No número 279 da Evangelii Gaudium, o Papa Francisco diz assim, não é? E a gente já pode trazer aí o Ministério de Música, a equipe que vai rezar conosco. Como nem sempre vemos estes rebentos, precisamos de uma certeza interior, ou seja, da convicção de que Deus pode atuar em qualquer circunstância, mesmo no meio de aparentes fracassos, porque trazemos esse tesouro em vasos de barro. Esta certeza é o que se chama sentido de mistério, que consiste em saber com certeza que a pessoa que se oferece e entrega a Deus por amor, seguramente será fecunda. Portanto, não tenha medo de fracassar na sua ação ministerial. Não tenha medo de investir no seu ministério, porque o Senhor caminha conosco, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos sustenta e nos ampara. Você é muito importante no serviço que Deus te confiou, no seu grupo de oração, na sua diocese. Se as pessoas estão te colocando de lado, não liga não, reza e continua se colocando a serviço do reino de Deus, a serviço do reino. Ontem, na minha paróquia, o padre me surpreendeu com uma coisa que eu fiquei até emocionado, não é? O padre falava assim, falando de nós, Renovação Carismática. O padre falou assim, né? Eu estava fazendo o comentário da Santa Missa e o padre disse: muito obrigado à Renovação Carismática Católica, que nesse tempo está mantendo acesa a chama da fé em muitos corações, através da oração, através dos encontros, das lives, não é? Então, eu acolhi aquilo como um presente de Deus, porque diante de tantas coisas que a gente vive e experimenta na nossa ação ministerial, você ouvir de um sacerdote que é a boca de Deus, que é a boca de Jesus para nós, dizer isso. Então, estava falando para o Joelson, não, estava falando para a Renovação Carismática, né, dizendo para nós que somos essas ovelhas que estão nesse tempo na linha de frente, cuidando do rebanho que o Senhor nos confiou. Então vamos rezar, colocar o nosso coração, colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Senhor, nós nos colocamos agora diante do trono da Tua graça, diante de tudo aquilo, Senhor, que nós experimentamos, que nós ouvimos, desse desejo, Senhor, que você tem, que nós caminhemos nessa comunhão, que nós caminhemos, Senhor, nessa comunhão fraterna, nessa comunhão orgânica, dos ministérios caminharem de maneira interdependentes, na diversidade, mas na unidade, na comunhão, com todas as instâncias nacionais, estaduais, diocesana, regional, até chegar aos nossos grupos de oração. Dá-nos, Senhor, o dom da humildade, de reconhecer que o outro, o dom do outro me completa, que o carisma, que o ministério do outro me completa. Dá-nos, Senhor, a humildade de reconhecer que o outro também é instrumento da graça de Deus para cada um de nós. Derrama, Senhor, nos nossos corações a Tua graça e o Teu amor. Derrama o Teu Espírito Santo em nossos corações. Derrama a Tua graça, Senhor, na nossa vida, no nosso interior, diante de tudo aquilo que nós temos e somos. Vinde, Senhor, em nosso auxílio. Ajuda-nos, Senhor, com a Tua graça e com o Teu amor. Socorre-nos, Senhor,
nessa noite. Vinde em nosso auxílio, socorrei-nos, Senhor, sem demora. Ajuda-nos, Senhor, com a tua graça. Que seja um, é o que eu quero mais. Que seja um, é o que eu quero mais. O meu amor é o que nos torna capazes, sem medo algum, se amem mais, sem medo algum, se amem mais. O meu espírito é quem age paz. Meu irmão, minha irmã, o Senhor nos fez um só para sermos um só corpo e exercer os nossos ministérios, fazendo a Igreja de Cristo um único corpo, fazendo sim dos nossos grupos de oração, da renovação carismática, uma única unidade, que sejamos um no amor. É o Espírito de Deus que faz e realiza, é o Espírito de Deus que nos une, que nos faz verdadeiros, um só, para realizar a vontade de Deus. Cante mais uma vez, com toda a tua fé, meu irmão. Eu quero ser um. Eu quero não ter medo. Eu quero amar mais. Eu quero ser e ter inteiramente à disposição do Senhor. Eu quero ser inteiramente do Senhor. Que seja um, é o que eu quero mais. Que seja um, é o que eu quero mais. O meu amor é o que os torna capazes, sem medo algum, se amem mais, se amem mais, sem medo algum, se amem mais. O meu espírito é quem age faz. Glórias e louvores a ti, Senhor. Amém, meus irmãos. Queremos agradecer imensamente ao Joelson, ao João. Que alegria ter cada um de vocês, escutar essa palavra que o Senhor reservou para nós. Meus irmãos, que a vida de vocês seja abençoada, que a graça do Senhor inunde completamente os vossos passos e continue fazendo de vocês proclamadores da alegria do Senhor e da palavra do Senhor. Que Deus abençoe muito a vida de vocês e sustente cada vez mais o vosso ministério. Amém? E agora a gente ainda tem tempo para as dúvidas? Temos tempo ainda para as dúvidas? A Evelyn, não sei. Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Temos ainda como fazer uma ou duas perguntas para que o Joelson e o João possam responder? Você consegue ver aí, Joelson, alguma pergunta, alguma... Não é que a equipe de formação, que a equipe de formação da diocese depois se encarrega de responder, não é? Então, quem ficou com dúvida, que quis perguntar alguma coisa, não é? Você depois pode colocar no privado, né, do Josenildo, ou da Evelyn, ou da Adriana, que vai fazer chegar até a equipe de formação, e juntos a gente pode depois
responder. Quero agradecer ao Ivanderson, muito obrigado, irmão, por ministrar a música conosco, a Evelyn, também ao João, muito obrigado, foi muito bom partilhar com vocês esse momento de ensino e de aprendizado sobre o nosso movimento. Amém. João, última despedida, João. João, que não está sei nos se acompanhando nessa tarde. Agora estamos te escutando, João. Pode falar. Muito obrigado por essa oportunidade. Está escutando? Opa, glória a Deus. Então, estava dizendo, quero agradecer a você, ao Joelso, a nossa irmã que está nos ajudando, e a todos os irmãos que estão nos acompanhando nesta noite. E pegar apenas uma frase que o Joelso diz, que é muito bom para nós, é a questão: exercer o nosso ministério com eficácia, é necessário estar aos pés do Mestre Jesus. Aí o nosso ministério vai navegar realmente a águas mais profundas. Amém. Então vamos encerrar por aqui, meus irmãos, né? Estamos avançados já em nosso horário, né? Que a gente se comprometeu. Que possamos continuar firmes. Segunda-feira que vem, continuamos a nossa trilha de como ser um servo no coração de Deus. Convido a você que nos acompanhou no YouTube, no Facebook, coloca na agenda e vamos nos encontrar segunda-feira que vem. Vamos permanecer juntos e aprender mais como ser um servo, como exercer o nosso ministério para a honra e glória do nosso Deus. Né? Que maravilha estar com você, meu irmão. Então, rezemos uma Ave Maria, agradecendo por tudo que o Senhor nos fez nesta noite. E assim, agradecendo a intercessão da Mãe, possamos encerrar esse nosso momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a você, muito obrigado a todos que estiveram conosco. Meus irmãos, uma ótima noite e até semana que vem. Caminhamos com Jesus. Tchau, meus irmãos.